TV Floripa apresenta Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu sou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Hoje, depois de um tempo em função da nossa mudança de espaço físico, hoje finalmente nós podemos estar com vocês ao vivo no Brasil e no mundo de verdade, vamos dizer, porque nas edições anteriores tivemos problemas técnicos com a transmissão da internet. Quando você muda de um local para outro, existem aquelas dificuldades todas que nós conseguimos finalmente superar. Mas ninguém deixou de ter o pioneirismo do programa, porque logo em seguida, no esforço que a gente sempre fez descomunal, ao final de cada programa nosso já estava na internet, no YouTube, o programa da noite. Mas hoje nós estamos falando aqui, tete a tete, ao vivo com você, e sentimos-nos muito honrados com a sua audiência. Semana passada nós trouxemos aqui, e foi muito oportuno, o Dr. José Bel, o mastologista, que nós falamos sobre câncer de mama e prevenção, e foi muito importante para todas as pessoas, principalmente mulheres e homens, porque o câncer de mama, como vocês viram, também tem incidência de câncer no homem também, mas nós falamos apenas do aspecto científico, e hoje eu só quero, no início desse nosso programa, cujo tema de hoje é o desejo, nós vamos falar sobre desejos, desejo em si, o que é o desejo, dentro de uma, se é que eu posso chamar assim, quadrilogia, porque nós começamos há 15 dias com medo, hoje nós vamos abordar desejo e daqui a pouco nós vamos ver o que mais serão os próximos programas dessa quadrilogia que nós estamos falando. Pois bem, sem muitas delongas, eu trago aqui, apresento para vocês o nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, com o qual eu tenho a honra de compartilhar esse espaço físico e outros espaços nos 6 anos que eu me lembro e os que eu não me lembro mais ainda. Você tá bom, Jorge? Tô ótimo. Isso que é bom aqui, ó. Esse sorrisão, essa coisa. Essa paradinha que o Grego deu agora, quando ele estava falando, é que daí caiu um raio aqui. Nossa Senhora! Estourou uma lâmpada aqui no estúdio. Mas o engraçado é que o raio, ele anuncia, né? Exatamente. Então, eu estou aqui alguns minutos, né? Então, quando estava lá fora, ele estava anunciado, porque estava uma densidade bem alta de carga, né? E o raio guia, ele procura depois, mas sempre tem um caminho para ir, né? Bacana, isso é bom. Isso ajuda a bem-vindo, purificar seja o bem-vindo ambiente. aí. Isso. Agora a luz voltou, talvez a gente tivesse ficado um pouquinho escuro, mas já estamos de volta aí. Então... Como é que está, Jorge? Tá aqui. Tudo bom? Hoje fez uma introdução bem pequena, né? Bem pequena, não. Hoje eu estou mais zen. Zen vontade de falar muito. Quando chegar no final, você vai estar com a bateria carregada por mais uns 1000 anos. É verdade. Tenho certeza. Mas, Jorge, antes de você, assim, bom, você vai dar o seu boa noite e os seus cumprimentos primeiro. Obrigado pelo convite de estar aqui, né? Sempre claro, muito bom, sempre. né? Fez um tempo mais do que 2 semanas, né? Que a gente se Eu creio que sim. Foi, né? Estava com saudade. Mas não é nada dentro do nosso sempre, não é isso? Ixi, Maria. Até porque a medida de tempo e de espaço se chama truti e é a mesma, então não tem. É isso. Não tem, um fraterno abraço a todos, então. Aí hoje eu vou dar um especial para a Oneli e para o Valmir, lá em Campo Grande. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Para a Alice e para o Celso, em Vancouver. Olha, no Canadá. Grande abraço. Para a Silvia, em Pequim. Pequim, na China, maravilha. E para todos vocês que mandaram e-mails que eu respondi, para os que mandaram e os que eu não respondi, para os que não mandaram, para os que pensaram em mandar, para os que assistem, para os que não assistem, para os que gostam, para os que não gostam, para os que não entendem também. Então, fraterno abraço a todo mundo.
É muito bom estar aqui de volta. Isso é uma reunião de família. Com certeza. E nós estávamos comentando antes do programa começar. É impressionante o que esse movimento fraterno, se assim eu posso chamar, não sei. É impressionante como ele está tomando forma, ele está crescendo. Então, são os mosaicos do novo ciclo vistos fisicamente, certo? Nós estamos falando com esses olhos físicos, ainda nós estamos vendo a coisa acontecer, se manifestar, esse movimento, esse novo linguajar que nós já estamos compartilhando, né? O feliz sempre, o até sempre, tudo isso que vocês têm acompanhado conosco, e as pessoas escrevem já com naturalidade, elas falam com naturalidade já, sim, não é mais sem ter uma noção assim de mente concreta, porque é uma coisa assim. Isso que é maravilhoso. O que tem acontecido do ponto de vista evolucional e de humanidade é uma coisa assim absurda, assim, e hoje quando você fala uma coisa absurda, pensa que seria negativo, não, é absurdamente positivo, porque então antes, quando existia o conceito de segredo, de secreto, e quando a divindade tinha que se sacrificar para colocar a humanidade em ordem, o máximo que se podia pensar em termos evolucionais era um saque contra o futuro e você fazer uma descida do além a caixa, né? Que assim, aquilo que está além do que eu consigo ver, tá, né? Trazer essa realidade. O que a gente tem conversado, o que a gente tem feito e usar esses termos e a maneira de se expressar que a gente tem experienciado, né? Isso é o além a caixa feito realidade. Então, maravilha, então isso é muito gostoso compartilhar isso. E você usou assim, uma colocação muito própria, como sempre, né? Você tem o dom da palavra, que é a construção dos mosaicos do novo ciclo. Quando você vai construir alguma coisa, antes dela ser tocada fisicamente, ela tem que ser engendrada mentalmente. Sim. Depois que ela é engendrada mentalmente, ela tem que ser vitalizada para tomar densidade, se tornar visível para a humanidade, perceptível para a humanidade e exteriorizada pela humanidade. Nesse momento que ela é exteriorizada, ela está ancorada na própria história do gênero humano, né? Ela é parte da história cósmica. E o que a gente tem percebido nesses anos que a gente está conversando aqui, é que daí isso, essa maneira de se comportar, de se ver, essa exteriorização assim, do sentimento mais fraterno, isso está definitivamente ancorado na história humana. Com toda certeza. Né? Então esses mosaicos, eles estão todos esculpidos e estão só sendo colocados nos seus devidos lugares para formar um quadro que é o quadro da compreensão do todo. Né? E o compreender, o contemplar o todo, a contemplação, ela é tão importante que tem um livro esotérico, um livro reservado, que diz que a contemplação do sol, ela te dá a compreensão da própria existência da matéria, né? E o contemplar aquilo que a gente conversou aqui várias vezes. Quando eu olho para alguma coisa olha de volta para mim. Né? E esse é o princípio de toda existência, e é o que está acontecendo agora, o que tem acontecido, por isso que é tão salutar, por isso que é tão saudável, tão agradável, né? A gente pegar e se reunir e conversar. É que a vida não nos permite, porque a gente tem que evoluir no meio social, a gente tem que transformar o todo no dia a dia, esse tipo de coisa. Agora, seria assim idílico você poder passar algumas horas todos os dias conversando sobre isso. Nossa, se não seria. Seria uma coisa assim. E eu acho que com fantástica. isso que nós fizemos agora, tivemos a oportunidade de fazer, que é disponibilizar tudo no meio de comunicação. Sem dúvida. Então nós tivemos um grande passo para que isso seja possível. Já é, porque está à disposição, você pode compartilhar, quem quiser pode assistir aquilo, pode assistir isso o dia inteiro, quem tiver disponibilizado. Sem dúvida. Então isso é bacana, isso é maravilhoso. E assim, quando as pessoas mandam e-mail, alguns e-mails, né? Aí a primeira coisa que eu faço é assim, elogiar você, né? Assim, eu vou fazer ao vivo pessoalmente, porque assim, a tua iniciativa de pegar e colocar isso, que é o programa, você é o dono do programa. Né? Você tem detém a propriedade intelectual do programa. Então, quando você abre mão disso que consumiu, que usou 6 anos da tua vida, né? Porque eu venho aqui 1 hora a cada 15 dias, aí você toca isso aqui todos os dias, então tem parte da tua vida investida aqui. Aí você pega isso e você
abre mão, né, dos direitos disso, né, e coloca na internet, em áudio, você ainda usa um tempo adicional da sua vida para levantar isso para a internet. Então isso, né, é a mais pura dedicação, prova, né, da dedicação fraterna ao gênero humano. Entende? Então, sem isso, dúvida, com o maior prazer. Então isso é uma coisa que merece ser citada, eu não tinha falado, né? E sempre quando eu respondo e-mails, eu falo isso, que você, cavalheirescamente, você fez isso, é uma coisa muito importante. Então, não que a gente fale a verdade, mas pelo menos nós somos donos da verdade, mas a maneira como a gente coloca sem pretensão nenhuma, assim, a gente nunca quis aqui nem dar aula para ninguém, nem ensinar ninguém, nem revelar nada, nem ocultar nada. É o que você sempre fala, desmitificar e mostrar que o segredo já não existe mais. Não. Né? Então, se alguém assistir um pedaço da nossa conversa e ouvir 3 ou 4 frases, né, tá bom, tá suficiente. Então, tá num processo, num circuito, e você usou um termo de início, que daí dá para a gente dizer que o que está sendo criado nesses anos que a gente tem conversado, a gente é nós, né? Eu, você, as pessoas que estão aqui e quem está em casa, nós criamos uma egrégora, né? É como assim, quem pertence a uma outra ordem, secreta ou discreta, o que seja, sabe o que é isso, o que é uma egrégora. E aí você vai, e pela repetição do conhecimento, pela repetição da simbologia, da ritualística, dos mantras, das yogas, do que seja, então se você usa a espada, se não interessa qual é o símbolo que você vai usar na tua ordem, o máximo que se deseja é criar um gênio, né? Um gênio não individual, mas o gênio do grupo, para que ele então, dentro das aspirações e poderes desse grupo, ele age em prol da humanidade. É isso que tem sido feito aqui, né? Sem mais nem menos. E com o maior prazer, tenho certeza. Bom, a semana passada, com volta a dizer, nós falamos sobre alguns aspectos que fazem com que as pessoas contraiam doenças degenerativas. Então nós falamos, entre outras coisas, as emoções que fazem com que se desenvolva em nosso corpo físico problemas indesejáveis. Hoje eu queria, na abertura do nosso programa, já tinha conversado com o nosso querido amigo e irmão Jorge, de falarmos um pouquinho do aspecto, nem sei que nome dar, mas um outro aspecto, uma outra faceta também da instalação de doenças degenerativas no nosso corpo. Então nós falamos da parte alopática, da parte médica, nós falamos da parte emocional e tem mais uma que nós estamos disponibilizando em 5 minutos, alguma coisa, o que se for necessário, para que se feche a questão e você possa discernir como fazer para que você permaneça saudável. O que traz ao nosso corpo também, principalmente, o tema do nosso programa da semana passada, que foi problemas de mama e problemas de útero. Isso se deve a uma coisa muito séria. O contemplar o que o ser humano chama de doença é contemplar não só as dores da humanidade, as dores da própria evolução. Porque isso que se manifesta no ser humano e que daí tem o nome de Devata, que são um conjunto de inteligências que criam fissuras na rede vital e se instalam em um ou outro órgão e retiram a inteligência elétrica desse órgão, né? Isso ele perpassa e acompanha o próprio surgimento do gênero humano, porque isso a gente pode um dia conversar, porque a gente pode, assim, nesse assunto a gente pode ir além do Akasha, porque a gente pode ir antes do surgimento da matéria para explicar como é que isso acontece. Sim. Né? Mas a gente pode fazer isso outro dia. Outro dia, isso. Quando há o transbordo de uma cadeia de um planeta para o outro, se quiser usar esse termo, então sempre o que não evoluiu naquele, ele vem fazer parte desse que vai acontecer agora, para daí então tentar e fazer a sua evolução. E esse resíduo que fica daí de um sistema de evolução para o outro, né, são seres que depois então tendem a repetir os erros que fizeram antes, tendo aquele conceito que a gente já conversou sobre a questão dos erros, né, e tendem a interferir negativamente na evolução dessa humanidade que está acontecendo agora.
E isso que a gente conceitou como Devata, né? Tá, ponto. Especificamente, e a gente pode um dia tratar disso. Nós vamos tratar, com certeza. É que dá para explicar assim, dá para a gente pegar e como é que a gente faz uma dissecação. A gente pode chegar à própria origem das coisas no momento que antecede a criação da matéria, ver como cada plano é criado e o seguinte, até a criação dos núcleos onde estão os manus, a criação dos sóis, como isso desce e daí cria os planos humanos, como isso se relaciona e como essas variantes causam o que a gente chama de doença e esse evento temporário na história humana que a gente chama de morte. Sim. Que é até uma das coisas que a gente vai conversar. Nós vamos conversar a gente conversou, isso. Medo, hoje desejo. Desejo, como nós falamos. O próximo, felicidade, e o quarto é morte. Isso, aí fechamos o... Se a gente entender e levantar esses 4 véus da matéria, nada mais para fazer. Tá? Muito bom. Especificamente com relação ao que você citou de doenças de mama e útero. E também no homem, próstata. Sim. Então vamos... quando você fala de útero na mulher, você está falando da próstata não Perfeito, é a mesma coisa. Só para a gente já... Porque quando daí o ser humano evoluiu da raça lumuriana para frente, e aí a gênese ela passou a ser diferenciada, então o que na mulher é o útero, né, é a próstata no homem, é o mesmo órgão, exatamente a mesma coisa, só que sem a função de gerar, né, que daí coube a hierarquia feminina. Mas o que mantém a vida, esses 4 momentos que a gente entende como respiração, expiração, e dois momentos de pralaya, que é quando eu inspirei e eu retenho, né, essa inteligência cósmica vital para dar o que constitui como vida, e quando eu expiro, que eu dou uma folga para o organismo, e aí tem um impulso para pegar e respirar novamente. Então isso eu trago elementos vitais, que é prana, né, para dentro do organismo, e isso vai alimentar eletricamente o meu conceito de vida. Essa eletricidade básica que anima o todo, até uma coisa muito interessante a gente pode falar, que tem assim, Riaor vai e Riaor, quer dizer, faça essa luz e a luz foi feita. No início era o verbo, né? Por que todas as tradições dizem que no início era o verbo, né, que criou a matéria? É porque o verbo, né, o som, é um atributo de Vayu, que é um tattva, né? E o primeiro tattva criado é quando o universo ele vai se formar. Isso é uma coisa muito interessante, muito legal de ver. Então, quando daí vai se criar o universo, né? Aí então uma parte se expande e cria um chamado Akasha, que é o quinto elemento, né? Já vamos chegar daí na questão da doença. E ele se expande e o Akasha acompanha até preencher todo o universo. Daí o primeiro momento de transformação depois que o universo está criado é a criação de Vayu. Então, Vayu é o ar, né? Que dá o som. Então, o Vayu é o som que cria a matéria. Depois aí o Vayu que está no centro, que é o positivo, e o que mais está longe, que é o negativo, que daí isso acontece no corpo humano também na questão do prana, eles se encontram, quando eles se encontram, eles se transformam em Akasha de novo, no primeiro, e esse primeiro adquire consciência e volta e cria o segundo. Então por isso que de início era o verbo, é porque Vayu é a base de toda a criação da matéria que se assenta no Akasha. E depois aí vem prana e alimenta. Aí voltamos à questão do... É isso que o Jorge está falando, tudo é necessário. Tudo é necessário para que... É uma coisa muito linda. É uma base do que vem a seguir. É legal, assim, essa questão do olhar para alguma coisa olhar de volta, isso que a gente estava conversando, que daí a gente chega no momento que daí a gente consegue ficar no além a caixa, porque a gente pode conversar aqui e conversar com vocês, e a gente contemplar o momento que antecede a criação da matéria, que antecede a criação do universo. Aí isso olha para você, e isso é uma coisa muito linda. E vai todo mundo junto. Não, quem nós está assistindo... estamos juntos. Nós estamos juntos. Então isso, assim, visualmente é uma coisa muito linda, assim, uma experiência assim, sabe, que chega a dar cócega, esse negócio assim, muito massa pra caramba. Aí, então, essa energia, esse prana que vem, ele vai alimentar o conceito de vida, e o que vai manter o conceito de vida é o próprio, uma expressão que chama, uma energia chamada Forhat, que é a contraparte de Kundalini, a contraparte feminina, e ela se expressa no organismo em termos de eletricidade. Então, a eletricidade básica, que dá inteligência
para cada átomo, para cada molécula, para cada célula, quando a criança está sendo gestada, e aí essa célula ela sabe que ela tem que ir lá para baixo e se multiplicar até formar o dedo do pé, e essa outra célula sabe que ela tem que subir e vai formar um bloco de neurônios. Então, essa inteligência de quem faz o quê, né, nessa grande concertação cósmica que é o ser humano, isso, né, é dado por Fohat, isso é eletricidade básica. Sim. Só que a essência da eletricidade básica, humanamente, a gente pode dizer que é o amor universal. Ou o amor, é lógico, quando eu falo de amor humano, ele é uma descida do que seria o amor universal. Da mesma forma com a vontade, que é o princípio primeiro, e depois se manifesta como liberdade e como rebeldia. Então, esse amor, né, que ele alimenta aquela célula, essa eletricidade básica, ela quer ser exteriorizada. Manifestado. Eu tenho que ser, assim, como se como se Fohat falasse assim: eu quero ser dizida, eu quero ser dizido, eu quero ser vivido, eu quero ser compartilhado, né? E isso anima, né, a mulher e anima o homem. A mulher, como ela tem uma escala acima, ela lida na mente abstrata, então isso é mais agudo, né, na gênese, na hierarquia feminina. Quando isso não é exteriorizado, quando isso é petrificado, calcificado, quando cada um cria o seu próprio mundo para que o meu permaneça ignorado, como diz Henrique José de Souza, essa calcificação, esse impedimento, né, dessa exteriorização, causa mesmo calcificação elétrica. Quando causa calcificação elétrica, né, aí isso faz com que aquele conjunto de células que tem a inteligência, ela fique confusa e perca a inteligência. Quando a célula perde a inteligência, né, ela só tem um princípio básico, que é o da multiplicação. Quando ela tem esse princípio básico, que é da multiplicação, mas não sabe a que ela veio, como tantos seres humanos existem hoje, né, que não sabe a que veio e anda pelo mundo meio perdido. Então, essa célula que perdeu a identidade elétrica, perdeu o contato com a sua origem, ela só se multiplica. E ela se lança no organismo, e onde ela para, né, ela se gruda uma outra e se multiplica. Isso é a metástase. Aí, mas onde que a mulher falha? Aí eu vou explicar. Tá, vou explicar. para que isso comece a e por que na mulher assim, os focos gerais de problemas são seio, isso, útero e também tireoide. Isso. Porque tem a ver exatamente com os valores femininos. A expressão do amor universal na mulher devia ser pelo verbo, devia ser por dar a vida, né? E por gerar. Esse amor universal que você se refere não tem nada a ver com o companheiro dela, não, com o filho, com os gerados traduzindo por ela. Seria o seguinte: são as dores, né, que a mulher tem durante a vida. Eu não gosto de usar esse termo, mas também não vou usar. Assim, as coisas que não dão certas na vida da mulher enquanto criança, principalmente de 0 a 7, sei, né? Isso se calcifica em determinados pontos do corpo feminino. E aí se impede que daí ela exteriorize aquele amor que ela devia ter aprendido até os 7 anos. Como ela não tem o aprendizado desse amor, que é o contato com o amor universal, com o todo, nesse período, a esterilização fica mais difícil, né? Sim. Aí ela não cumpre o seu papel principal, que o papel principal da mulher não é só parir. Com certeza. O papel principal da mulher é servir de antena que esparge no meio humano, né, o Fohat mais denso, a eletricidade humana, a eletricidade cósmica mais densa. Quando isso não acontece, né, aí então essa calcificação gera as dores, gera essa disfunção, essa falta de contato com o que seria o elemento superior da própria criação humana e gera essas doenças que tem vários. E hoje como é que a mulher, para evitar que isso possa acontecer, qual seria, nós já vamos entrar no nosso tema, não se preocupem não. Já. Não tem tudo, está tudo dentro dos conformes. Dúvida. Como é que uma mulher então pode evitar hoje que alguma coisa se instale se ela, por exemplo, não tem sequer consciência do que ela deixou de fazer? Como é que ela pode evitar isso? Então, quando eu falo mulher, isso se aplica ao homem, porque ao da homem mesma também, forma, claro, né? claro. Da mesma Nós vamos forma. chegar naquela outra parte que nós falamos outro dia, que é
o sexo? É tudo rapidinho. Por que o que acontece? O sexo, ou um aperto de mão, ou um abraço. O que Exato. muda é a intensidade da troca de Só ar que e- no aperto de mão, eu não interajo com todo mundo que apertou sua mão, né? E no sexo já é diferente, né? você interage, só não tem troca kármica. Perfeito. O que é a processo diferença. é o mesmo, porque tanto é que tem um adágio esotérico, que é o non me tangere, não me toque. Isto. Né? Então, na mulher, então, é tireoides, seio Útero, e útero, e no né? homem? E no homem, próstata, Próstata. que dá lá a HPB, a hiperplasia prostática benigna. Benigna. E as razões são as mesmas, as dores, as mágoas, né? O que é acumulado, o que não é dito, aquele amor que se devia ter exteriorizado e não exteriorizou, a contemplação adequada da vida, o levar a vida de acordo com a lei, todas essas dificuldades, o nó dessas coisas, né? Então, na mulher nesses 3 pontos e no homem na próstata. Depois no homem, quando a coisa se complica um pouquinho mais, isso sobe para problema de coração. E por que dá problema de coração? Porque eu tenho um átomo, né? Que seria o ponto, o bindu, próximo aqui do 8º chakra, aqui para baixo, que ele é o dador da vida, é a manteiga clarificada que mantém a mecânica da vida. Então, quando isso complica muito, vem para cá e aí a vida ela é ceifada. Isso nós vamos, ao longo de toda essa série dos mosaicos do novo ciclo, nós vamos abranger melhor. Então, falando... Só quero complementar, antes de você terminar. Eu só queria lembrar que é muito importante isso aqui. Vamos falar, quando você se relaciona sexualmente isso com que eu ia alguém, dizer. então, por favor. É que assim, então, da onde surgiu o mito, né, a lenda, que a mulher devia permanecer casta e o homem também para gerar um filho. É porque as experiências que a mulher tem durante a vida, as experiências que o homem tem, a gente tem que entender assim, a Gênese, ela foi inventada, entre aspas, como um saque contra o futuro. A gente conversou que em vez de eu evoluir criando seres a partir de mim mesmo ao longo de eras, sim, né, eu encontro um ser de outra hierarquia e aí 2 fatias humanas se encontram e geram um terceiro. Então, milhões de anos de evolução gerando seres. Isso é saque contra o futuro. Esse foi o objetivo da criação, da polarização de prana para criar o sexo masculino e o sexo feminino. Quando acontece isso, né, essa união do masculino com o feminino, isso é um evento cósmico. Isso é um evento cósmico, com uma energia suficiente para criar um ser humano, ou um planeta, ou uma galáxia. Sem dúvida. Né? E nesse momento, então, há uma troca, e esses 2 seres que ficaram juntos, eles passam a ser um. Então, toda experiência que um tem, toda experiência, o que lembra, o que não lembra, o que tem, o que não tem, karma, o físico, vital, astral, interessa o que seja, né, ela vem e se entrelaça no parceiro. E a contrapartida é verdadeira. Então, sempre, né, daquele resultado, né, da ação, o homem sai diferente porque ele é o que ele era e mais do que a mulher é, e a mulher sai diferente porque ela é o que ela era e mais do que o homem é. Só que daí essa união homem-mulher, que é uma união que diz assim, uma coisa templária, porque é uma união de 2 hierarquias para gerar um ser do futuro. É usado como lazer. Vatas e Parixades, né? Exato, perfeito. Óbvio. Qualquer dia você pode dizer assim, não, hoje joga não pode vir, mas então aí você vai... Aí então, esse evento cósmico, né, ele obrigatoriamente, ele se processa em várias camadas, né? Então, tem que fazer a mistura kármica, vital, astral, né, para daí então gerar o ser. A única coisa que não é gerar o ser, porque daí esse encontro ele é usado por lazer, para resolver briga doméstica, porque não tem o que fazer. Então, para qualquer coisa, isso é um dos grandes pontos onde se assentam as dores da humanidade. Então, sempre vai ser uma mistura, né, dos dois, das 2 criaturas, independente da história que cada uma delas tenha. A mesma coisa acontece quando você vai e você abraça alguém, a mesma coisa acontece quando você vai e aperta a mão de alguém. Só que a diferença é que daí o quão denso é essa troca. Perfeito. Né? E quando você vai e abraça alguém, você vai e dá para esse alguém, quer dizer, a união do plexo, né? Você dá tudo que de bom você tem. Né? Essa pessoa sai levando o que de bom você tem. Por quê? Porque o que de ruim você tem, todos nós temos coisas boas e ruins, porque faz parte da própria evolução. Você compartilha se quiser. Por quê? Porque você tem controle sobre isso. Né? E parte desse isso são os desejos.
Então, a parcimônia e o entendimento do que é essa coexistência de Agnisvatas e Barixades solares e lunares, né, dão assim, uma vantagem, dão assim, uma condição muito boa para que o controle, né, da matéria, do mental concreto e do mental emocional, que se chama de astral, né, ele possa ser exercido em consciência. Isso é uma coisa muito interessante, Grego, porque em fazendo isso e entendendo esses processos, acontece uma coisa que jamais aconteceu em termos de evolução, que é a matéria mais densa, que é assim, a existência última, a existência da ponta, ela tendo consciência do momento que antecede a criação dos seus próprios pais. Quais são os nossos pais? Os femininos, né, os Barixades, os masculinos, os solares, os Agnisvatas, né? E os Agnisvatas, quando a gente fala Agnisvatas, a gente está falando de Marte, né, que foi onde existiu a hierarquia dos Agnisvatas. Quando a gente fala Barixades, a gente está falando de Lua, que foi o planeta onde existiu a hierarquia dos Barixades. Existiu como nós existimos, né? E quando a gente fala da hierarquia anterior, que é a Asura, a gente se refere ao planeta Saturno, que é onde existiu a hierarquia dos Asuras. Então a gente, quando conversa aqui, quando adquire conhecimento, eu ultrapasso o conhecimento que os meus pais cósmicos tiveram, né? E antigamente você tinha, a gente chama de hierarquias arrúpicas, que são aquelas sem forma, e hierarquias rúpicas, que são as que têm forma. Então tem os Asuras, né, Agnisvatas, Barixades e nós, que somos os Jivas, que são as 4 hierarquias com forma, com um corpo denso. E a gente tem 3 hierarquias que antecedem, que eu não vou declinar o nome, hoje não preciso, outro dia eu posso falar. Precisa. Então essas 3 hierarquias, vem elas, depois viria Asura, Agnisvata, Barixade e o Jiva aqui embaixo, né, assim, sofrendo, achando que ele é o que de pior tem, que Deus está longe e aqui não tem ninguém, e que eu preciso de alguém para, em meu nome, pedir coisas para Deus, e essa confusão toda que é a vida hoje. Só que depois de determinado momento na existência e na evolução da hierarquia Jiva, essa ordem que eu falei agora, os 3 primeiros, né, Asura, Agnisvata, Barixade e Jiva, ela é a ordem cronológica do surgimento, né, dos planos de evolução, até dados que a gente vai conversar agora, que são os desejos. Mas do ponto de vista de hierarquia, de importância evolucional hoje, nós temos as 3 hierarquias arrúpicas, depois o Jiva, depois a Asura, depois a Agnisvata e depois o Barixada. Então o Jiva é o último a surgir no plano evolucional e hoje ele é a mais importante hierarquia rúpica no conceito cósmico. Olha só. Então quem já está habituado a esses termos, então a gente não tinha conversado sobre isso ainda, dessa inversão da posição da hierarquia Jiva no contexto evolucional disso que a gente chama de sistema solar. Nós assumimos a posição de hierarquia mais importante dentre os que têm forma, e daí de nós dependem Asuras, Agnisvatas e Barixades. Então a introdução foi maravilhosa hoje, já percebeu? Foi, né? 34 minutos. Não tem problema. Mas foi uma necessário. Foi bom a gente ir até nesse ponto, porque eu falei de início que a gente hoje está numa condição privilegiada em termos evolucionais, que é uma coisa que jamais aconteceu, porque nós conseguimos ir no além a caixa. Perfeito. Então, nesses 34 minutos, nós somos no além a caixa. É verdade. E nós falamos a semana retrasada, nós abordamos o medo. E eu aprendi muito, eu particularmente aprendi muito, porque... E eu também. Nós aprendemos, isso é verdade. E hoje nós vamos falar sobre o desejo, que parece ser que quando nós estabelecemos esse tema, aí eu comecei a olhar, eu comecei a imaginar o desejo da forma que eu ouvi o medo aqui. É interessante isso, né? Então eu comecei a dar uma nova... Claro. A mecânica é a mesma. É interessante isso, porque eu comecei a olhar para o desejo de uma forma que eu jamais tinha olhado. Então é isso que é interessante, né? Porque eu olhei para o medo a semana passada, o medo olhou de volta para mim, né? Todos nós aqui aprendemos muita coisa. Claro. Do medo ter consciência, que nós falamos, todas aquelas coisas que nós aprendemos aqui a semana passada. Claro. E o desejo hoje, que é o segundo tema da nossa quadrilogia, né? Depois nós temos
Felicidade e a morte. E a morte, né, também? Aham. Então, o que que é o desejo? O desejo tem consciência do que ele é, Jorge? Não, porque assim, então a gente falou aqui já sobre os elementais, né? Falamos. Então, dos três reinos que nos antecederam, né? Que é o mineral, Mineral, o vegetal e o animal. E a gente pensa que o elemental é aquele que está fora, né? Que você pode contemplar e ver no fogo, ver na água, ver na terra, ver no ar, o que você queira fazer para se divertir. Mas existem três reinos elementais externos e três reinos elementais internos no ser humano. E a gente daí habitou-se a se referir a esses reinos elementais como vital, astral e mente concreta. Então são três planos inteiros, Sim, né? sim. Onde o que habita ali, ele é exatamente igual a um elemental externo. A diferença é que o externo ele funciona independente e gera semelhantes, e o interno ele anda sempre entrelaçado. Então sempre um medo está entrelaçado com o seu semelhante, um desejo com o seu semelhante, uma expressão, sempre uma emoção, um conhecimento, ele obrigatoriamente está entrelaçado, porque o elemental, por exemplo assim, o elemental do fogo, o fogo para ele é igual ao oxigênio para a gente. O fogo para o elemental, para a salamandra, é como a água para o peixe. Né? O ar para a fada, né, é como a água para a sereia, ou para a nereida, ou para a ondina. Sim. Né? E ele se alimenta desse meio. O elemental que está no plano vital, no astral e no de mente concreta, que tem mente concreta, né, e a mente emocional, que é o astral, ele obrigatoriamente ele se alimenta, né, e se mantém vivo às custas, né, de um referencial físico, né, que é o ser humano. Então, obrigatoriamente, quando você sente alguma coisa, né, ou imagina alguma coisa, ou aprende alguma coisa, então você pega parte da tua energia e através do seu cérebro espinhal, você larga em determinadas regiões disso que é o teu plano das emoções, disso que é o teu plano da mente concreta, disso que é o teu corpo vital. Então, todos eles, não existe uma emoção separada, não existe um conhecimento separado, não existe um medo separado, todos eles estão entrelaçados. Tá. Né? Bom, o desejo, ele funciona assim. Assim, é uma coisa muito interessante. O desejo é uma coisa muito interessante. Assim, ele se alimenta... Bom, primeiro, como é que o desejo é criado? Né? Respondendo a tua pergunta de antes, ele não tem noção do que ele é. Por quê? Porque ele só existe. Né, um gnomo, um duende, uma sereia, nereida, salamandra, sílfide, ondina, o que seja, né, ou um dragão, que é um elemental do astral, né. E aí a gente conversou aqui sobre o dragão do umbral, não? Não. Então, muito interessante. Vamos falar dia também. Porque, ou seja, que daí, por que todas as tradições têm, e o dragão tem a ver com o desejo? Por que todas as tradições citam o dragão, aí tem filme, tem tradição na China? Isso é interessante. Porque ele existe. Né? Só que existe daí, como tudo, né? São 7 graduações, né? Então tem desde o dragão do umbral, que é o particular de cada um, né? E que ele habita a parte mais densa do astral, né? E se alimenta de desejos e medos. O dragão do umbral se alimenta de desejos, por isso que na conversa então apareceu o dragão. E aí ele é mais ou menos assustador, dependendo do que você é. Quem constrói, quem alimenta teu dragão é você mesmo. A contrapartida é que você tem o dragão, que se situa na parte mais altamente concreta, né, que seria o dragão da sabedoria, né, e esse é o dragão dos filmes, que assim, mais serelepe, com a forma definida, de cor vermelha, porque está ligado à Agni, né, porque ele é o resultado dessas interações na mente concreta. É importante que atrás disso tudo tem um simbolismo profundo, né? Total, né? Não é só aquela fantasia, não é. O que a gente está falando aqui, assim, o dragão, né, ele existe e o plano dele daí ele é um elemental grupo, né, e é criado e gerado, nutrido, né, e tem a consciência que você dá para ele, nem mais nem menos. Bom, então, o desejo, como é que ele é criado? Né? Então, pelo fato dele não estar entrelaçado, por exemplo, sim, vamos supor, eu não gosto de tomar, não gosto de ficar bêbado, por exemplo, nunca fiquei, de verdade, nunca fiquei, né? E não gosto.
né? E não gosto do ruído do gelo no copo, não gosto. Alguma coisa tem para resolver, mas é uma coisa que não me é agradável. Mas eu gosto de subir, escalar montanha. Aí então, um dia veio uma campanha de mídia, né, que mostra uma pessoa escalando a montanha e daí chega lá com aquela sensação de felicidade porque conseguiu atingir o objetivo, e para comemorar ele vai tomar uma cerveja. Automaticamente, pelo fato de eu estar assistindo, eu entrelacei e ficou guardado ali, né? Então, subir montanha é legal, mas tomar cerveja lá em cima também é legal, né? Mas esse desejo ainda não existe em mim, né? Ele não é denso o suficiente para fazer com que eu o deseje. Ele está guardado, porque tudo que você olha, né, quando você olha para alguma coisa, você tem que pegar, e aí entra a Agni em atividade, você molda o que você está vendo, isso fica na tua matéria astral ou na tua matéria de mente concreta e fica guardado, entrelaçado com mais grupos ou não. Tá. Depois, outro dia, eu gosto de ler, não é? Mas não gosto de beber, né? Aquilo que teve naquela propaganda. E aí então aparece a família, né, na beira da praia, as crianças brincando, a mulher cuidando das crianças, alguma coisa assim, e o homem sentado naquele dia aprazível, um sol quente pra caramba, ideal, todo mundo gosta disso, e ele tomando a mesma bebida. Assim, agora então eu já tenho dois referenciais entrelaçados com aquele ícone que ainda não é um desejo. Aí eu vou sair um dia, estou no trabalho um dia, e aí fico muito aborrecido. Aí você trabalha comigo e assim, pô, hoje foi um dia daqueles, hein? Né? Pô, realmente foi. Então vamos tomar um treco para a gente esquecer. Aí vamos lá. Aí eles perguntam assim, o que vão tomar? E assim, pô, eu não tenho desejo de tomar nada. Eu quero aquela. Qual aquela? Aquela que se toma na montanha e aquela que se toma na praia. Aí tomei, né, a bebida no momento em que a gente está aborrecido. O desejo em si, né, ele não consegue gerar nada em você a não ser a vontade de ser resolvido. E ele se alimenta não quando ele faz você sentir o desejo, ele se alimenta pela satisfação do desejo. Então você está dando vida para o desejo no momento em que você tinha vontade de tomar aquela bebida, e você toma o primeiro gole e fala assim, que coisa boa. Quando você está falando que coisa boa, você está alimentando o desejo de quando você queria estar na montanha, mas não estava, o desejo de quando você queria estar na praia, mas não estava, e mais o desejo de esquecer o que aconteceu no dia de trabalho. Nesse momento, você criou 3 referenciais. E na montanha é legal tomar, e na praia é legal tomar, e se tiver problema, eu tomo também. Ele já está mais enraizado, porque ele se espraiou, ele se capilarizou para 3 núcleos, né, da tua imaginação. E onde é que ele está? Ele está na parte da tua mente concreta, que é o teu dia a dia, e no plano astral, porque é o teu momento de lazer. E por que ele tem importância? Por que ele tem essa importância dentro dessa quadrilogia que nós estamos falando? Qual é a importância dele? Se você pensar à primeira vista assim, mente concreta, medo, desejo, morte e felicidade. Vamos em frente, né? Aí assim, eu tomei a cerveja, até aí eu estou controlando o meu desejo. Daí, tomei o dia que eu estava aborrecido. No dia seguinte, na empresa foi tudo muito legal pra caramba e tal. Disse, pô, então hoje nós vamos comemorar. Vamos comemorar. E como é que nós vamos comemorar? Pô, se esse negócio serve para subir montanha, para ir na praia, para quando o dia está ruim, então serve para quando o dia está bom também. Vamos tomar. Aí quando você toma, você está alimentando quem? Você já alimenta aquele conglomerado, e quando você está alimentando o desejo, não é o desejo da bebida que está alimentando, é o desejo de sentir aquele prazer de estar no topo da montanha, aquele prazer de estar na praia, de esquecer o dia ruim e de perpetuar o dia bom. Então, o desejo, isso é um artifício, né? Não, muito interessante. Subliminar. Sim, um artifício do próprio desejo, né? É que assim, ele vai e ele se coloca como uma panaceia para uma série de dores que você tem, né? E o desejo te leva ao vício. Aí como ele serve para subir montanha, para ir na praia, para o dia bom e para o dia ruim,
então serve para tudo. Se serve para tudo, eu começo a tomar sem uma razão aparente. Nesse momento, ele tomou corpo, né? E ele se transformou de um desejo em um hábito, de um hábito em um vício, que altera o caráter. Se altera o caráter, eu tenho karma. Alterou o karma, alterou o meu destino. Olha só. Ó, então já respondeu o que eu tinha perguntado. Eu sei. Bem isso. Agora, vamos em frente. Eu estou gostando de tomar aquela bebida ali. Eu gostaria que você repetisse, é muito importante isso aí. Vamos lá. Repetir é complicado. Não, o hábito. Vamos lá do hábito, sim. isso. Então, o desejo vai tomar densidade. Quando ele toma densidade, ele vai virar um hábito. Isso. Se ele vira um hábito e é praticado, ele vai se espraiar cada vez mais em todos os pontos do teu corpo astral. E ele acaba virando um vício, que é quando você toma só por tomar. Né? E se ele se transforma em um vício, ele altera o teu caráter, porque quem passa a dominar as tuas decisões não é mais você. Perfeito. Aí você vai ficar aborrecido, daí, e veja como inverte, porque assim, antes você ficou aborrecido e foi tomar, agora você fica aborrecido por não tomar. Isso é aplicado às drogas também, de maneira geral, então, né? Qualquer uma delas. Você fica aborrecido por não usar aquilo. Nesse momento, então, o hábito se transformou em um vício, uma dependência. A dependência é o seguinte: isso que foi criado, esse desejo, que daí agora já é um vício, virou hábito e um vício, ele se entranha, né, e começa a romper partes da rede vital, e você não tem, isso é uma coisa muito interessante, a gente pode falar, das interfaces entre os planos, a gente falou outro dia. Aí ele vem e começa a se autoalimentar, né? Aí gerou vício, altera o teu caráter, alterou o teu caráter, e você vai fazer coisas que normalmente você não faria. Você não faz coisas monitoradas pela lógica, né, pela intuição. Você faz coisas monitoradas pelo vital ou pelo astral mais baixo, mais denso, que são aqueles que perpassam de um plano para o outro, né, para ser resolvido. Os erros cometidos no passado são cometidos novamente por você agora. Você acabou de gerar karma. E a gente vê isso na mídia todos os dias. Aí, tá pessoas agindo sem uma razão aparente e cometendo coisas que, do ponto de vista humano, não tem explicação nenhuma. Essa é a mecânica da lesa. Perfeito. Essa é a mecânica da lesa evolução, da lesa divindade, da lesa Foi humanidade. muito importante. Olha só, quer dizer, a turma podia até ter ficado preocupada aqui em 34 minutos nós não falamos do tema de hoje. Né, mas nós só começamos. Já ficou claro o desejo. Mas vamos em frente, temos mais alguns minutos. Vamos lá. Então, esse é uma ação de um tipo de desejo. Mas se fosse só um desejo, seria tranquilo de lidar. Só que não é um desejo só. Aí, esse mesmo desejo que eu tinha, que daí aquela bebida, ela pode ser usada para me deixar feliz na montanha, na praia, ou quando estou bem, ou quando estou mal, eu vejo que o camarada que, né, dirige um carro que eu gostaria de ter, há uma outra coisa, só fazer um parênteses. Por que o homem gosta de velocidade e a mulher gosta de apreciar a beleza? É porque o homem, como é a mente concreta, né? Então, a mente concreta, ela se movimenta mais vagarosamente do que a mente abstrata. Então, ele tende à velocidade. Só que pela incompreensão, o tender à velocidade é gostar de qualquer coisa que corra bastante. Porque o homem não tem essa compreensão. Exatamente. E a mulher, ela está no plano da intuição. Ela tende à beleza, que é a harmonia universal, que é o amor universal exteriorizado. Como ela não consegue exteriorizar, e depois isso pode gerar problema no seio, no útero. Tá aí, aí quando ela não consegue exteriorizar, ela exterioriza assim, né? Ela projeta aquela beleza que tem nela e que ela devia exteriorizar para a humanidade, e ela assim, nossa que sapato lindo, nossa que bolsa linda. Aí ela adquire uma porção da beleza para compensar aquela beleza que já tem nela, mas ela não exterioriza. Então se brinca que toda mulher na encarnação anterior, ela era uma centopeia, porque ela adora sapatos. Adora sapato, mas é a explicação de o porquê a mulher precisa adquirir parte da beleza, né, para si, né, e o contemplar a beleza. Assim, você ir com a mulher no shopping, você tem que exercitar a paciência, porque ela assim, ancora na frente de cada vitrine, porque a contemplação da beleza, né, gera, né, um vínculo sutil que alimenta uma parte da mulher que devia ser alimentada pela compreensão. Um mundo de iniciados, ninguém correria e ninguém compraria bolsa, nem sapatos. Claro. Né? Agora, Jorge, mas ao mesmo tempo o desejo também não é um potencializador, vamos dizer, do que a gente deve alcançar, do que a gente... Vontade. Ah, tá. É diferente. É diferente. Perfeito. E a gente falou 3 hierarquias arrúpicas, hierarquias sem formas. Assim, você existe, você tem corpo.
Plano vital, os seres têm corpo. Plano astral, os seres têm corpo. Plano mente concreto, os seres têm corpo, né? Atman, Buddha e Mana são 3 hierarquias, são arrúpicos, mas tem potencialidades desenvolvidas. Quais potencialidades? Vontade. Quem gerou a vontade? Os seres que se desenvolveram no primeiro ciclo, que é a hierarquia ou a camada chamada Atmika. Então, esses geraram a vontade. O segundo, a sabedoria, e o terceiro, a atividade. E a sabedoria é amor-sabedoria. Por isso que daí o amor-sabedoria tem que se exteriorizar na mulher. Quando não se exterioriza, o amor-sabedoria, através da intuição, princípio feminino, aí enrijece e gera as doenças no homem, a mesma... Interessante, né? Porque então já ficou bem claro que desejo e vontade são duas coisas diferentes. Não. A vontade, inclusive, é a força que você tem. Por isso que tem essa inversão na hierarquia, que é 3 hierarquias sem formas e os jivas que somos nós. Porque hoje, você, com a vontade no mundo físico, né, ela é geometrizada, você consegue interferir do átmico ao físico. Então, você, com a vontade, você dá consciência para o plano dos desejos que vem, né, sendo a casa da mãe Joana, desde a cadeia lunar. Então, são bilhões de anos de evolução, né, no plano, porque assim, na época da hierarquia dos Barixades, o corpo físico, que hoje nós temos físico mesmo, né? Sim. Que é o quarto tattva, nessa época, o corpo mais denso era o corpo, o vital, né? O vital que é a parte mais superior do astral. Né? Então, a matéria mais densa era aquela. Então, o que a gente tem hoje para lidar, desejos, erros, dores, sofrimentos, aspirações, essas coisas todas, são simplesmente seres que foram criados, né, em outra época e alimentados agora. E para você ver como é que é, por exemplo, assim, na fase passada de evolução, para gerar um ser no plano astral, né, que era o corpo físico do Barixada, tinha um processo de criação, né, quer dizer, um ser tinha que gerar o outro. Hoje, quando você pensa em alguma coisa, ou quando você sente, você cria um ser no mesmo plano. Então, o mundo hoje, ele é dessa maneira, a história da humanidade é assim, porque a gente não tem parcimônia no pensar. A gente não tem parcimônia no sentir, porque cada pensamento, cada emoção é um filho que você acabou de criar. É verdade, já falamos muito disso aqui. E aí esses entrelaçados, né, é que daí dão o plano como um todo. E a vontade, né, como princípio átmico, e que ela é inerente ao ser humano, né, até quando foi criado o Ahankara, que é assim, o eu sou, a individualidade para apressar a evolução, ele te dá um poder gigante que não foi dado a ninguém até então, que é fazer o quê? É você ter vontade de realizar e ordenar as coisas no plano físico, no vital, né, no astral e mente concreta, ou astral como mental e emocional. Como desejar corretamente? Então, antes deixa eu falar da questão do entrelaçamento dos desejos. Aí então, tem esse desejo que tomou densidade e alterou até gerar o karma, né? Mas daí eu vejo que aquela vida, né, ela também é tomada por aquele que daí está usando um sapato marrom, né? E aí se, puxa vida, passei a gostar de sapato marrom, eu quero um. Daí eu vejo que aquele que usa o sapato marrom também dirige um carro, né, que anda a 50 mil por hora. Eu disse, puxa vida, eu quero tomar aquilo, eu quero sapato marrom, eu quero um carro que anda a 50 mil por hora. Daí você vê, né, uma imagem ou uma publicidade, onde aquele carro que anda a 50 mil por hora, né, o homem que é o dono, ele consegue ganhar ou ele consegue ficar, né, para si, consegue encontrar a parceira que para você é a imagem perfeita, né? Aí se puxa, então, para eu ter a contraparte perfeita, né, eu tenho que fazer o que? Eu tenho que ter um sapato marrom, um carro que anda 50 mil por hora e beber aquilo. Então eu fico o tempo inteiro criando desejos, e os desejos, né, eles obrigatoriamente se mantêm vivos, te fazendo ter vontade de realizá-los. Aí você passa todo o teu dia, toda a tua vida tentando alimentar aqueles que você mesmo criou, ou tentando realizar os desejos que você tem. Quando você não consegue realizar um desejo,
que é que acontece? Frustração. Você cria os entornos. Os entornos, né? exatamente. A frustração é a rebeldia do desejo. Lembra? Vontade, né? A sabedoria e a rebeldia. Né? Então, a rebeldia, ela cria uma série de formas. Aí todas aquelas formas que estão renegadas pelos próprios pais, que são as emoções sentidas e não realizadas, elas se aproximam, né, de um desejo que está à beira de ser não alimentado, de passar pelo fenômeno da morte, a morte de um desejo. Então ele vem e se entrelaça com o entorno, né? E aí você fica irritado, assim, mas, pô, Grego, mas hoje você está irritado por quê, criatura? Eu estou irritado porque hoje eu queria comprar um carro que anda 50 mil por hora. Mas por que, Grego? Porque eu gosto de escalar montanha. Mas tem lógica isso? Não interessa, eu quero. Como você não consegue, né? Então você passa a vida sofrendo. Onde você sofre, a maneira de sofrer que o ser humano tem, como é que o ser humano sofre? Tendo medo e os entornos. Aí então o desejo, né, quando ele não pode ser alimentado, ele cria o entorno de medo. E quando ele é alimentado, né, se eu estou com o meu carro, 50 mil por hora, mas será que vai acabar a gasolina? Medo. Medo, exatamente. Será que eu vou conseguir andar 50 mil? Medo. Será que eu vou encontrar um sapato marrom que me sirva? Medo. Será que aquela mulher realmente vai me querer? Medo. Será que com esse carro eu consigo escalar a montanha? Medo. E se eu beber eu posso dirigir? Medo. Já está bem, a associação já foi bem feita aqui. Gastei a minha vida inteira, medo e desejo. Aí não, consegui satisfazer um desejo. Estou andando com o meu carro. Naquele exato momento que eu entro no carro que eu trabalhei a vida inteira para comprar, veja que eu gastei minha vida para realizar um desejo, crime de lesa humanidade, de lesa evolução. Eu entrei no carro, estou dirigindo, primeira coisa, esse carro é 2011, no final do ano é um carro velho. Mas o desejo, você não queria esse carro? Sim, só que é o seguinte, eu quero esse carro todo ano, porque ano que vem vão mudar a cor do para-choque. Daí eu passo a ser, ok, eu tenho a felicidade perene, né? E depois da felicidade perene, satisfazendo um desejo, eu tenho o quê? O medo. Já criamos a associação, ficou bem claro. Entende? Aí então nós gastamos a nossa vida atendendo desejos, qualquer deles. Eu quero aquela bolsa porque é muito cara, mas eu quero. E por que eu quero aquela que é a mais cara? Porque é o seguinte, ela é tão cara que pouca gente pode ter. Mas por que você quer aquela bolsa que pouca gente pode ter? Vocês podem pegar uma sacola de plástico e levar as coisas do mesmo jeito. Não, porque aquele é o meu desejo. E aí então a coisa humana em si, a sociedade, ela faz questão e estrategicamente cria desejos quase inatingíveis. Um carro, que você pode comprar um de 500, mas tem um carro que custa 50 milhões. Uma bolsa, você pode comprar uma de 10, mas tem uma bolsa que custa 50 mil. E se a bolsa de 50 mil começa a ser muito comprada, eles vão inventar uma bolsa feita com a pele do unicórnio que nasceu não sei o quê. Por quê? Porque só uma pessoa pode ter. E quanto custa? 100 milhões aquela bolsa. Pois é, aquela que eu quero. Vou passar a minha vida inteira frustrada porque eu não tive aquela bolsa. Né? E eu quero, não, mas eu quero aquele carro, eu tenho que trocar todo ano. Mas o teu carro você acabou de comprar. Não, mas virou dezembro, eu tenho. Então, esses artifícios, né, fazem com que a vitalidade que nós criamos no sistema cérebro-espinhal, o prana solar, que é o mais puro, que assim, aquele pulso cósmico, quer dizer, o amor divino entrando e alimentando a tua existência, ele seja usado não para você evoluir, não para dar longevidade porque você adquire consciência, ele é usado para quê? Para alimentar seres de uma cadeia, né? Uma cadeia de um ciclo passado, sobre os quais a gente tem responsabilidade. Então, eu não só perpetuo as dores e os desejos, né? Como eu crio dores e desejos adicionais e entrelaço, né? E me dou o luxo ainda de criar. Não, mas ele tem uma mania psicótica depressiva porque ele tem que comprar todas as bolsas. Não, porque ele tem uma neurose de comportamento, porque ele tem medo de elevador e gosta de bolsa vermelha. Então se dão ao luxo de entrelaçar medos e desejos e dão o nome de doença e te entopem de química e fazem você pensar que você está bem. Você não está bem. Você está alijado, está separado do processo evolucional por vontade própria. Por quê? Porque você devia
controlar, exercitar a vontade, sabedoria e atividade, ou vontade, amor, sabedoria e atividade, no plano vital, no plano do astral, que é da emoção, e da mente concreta, e você faz com que esse plano, né, o que você conhece, o que você deseja, o que você tem medo, domine a tua existência e você passa a vida inteira em função daquilo. Né? Então você sempre vai ter um desejo, né, porque você tem um medo. Se você não tiver desejo nenhum, você, mas não tem desejo nenhum, que vida chata. Não, aí é que é a vida. Tem razão. Né? E aí isso razão. faz o quê, Grego? Sabe o quê? Faz com que a vida inteira ela seja um constante criar de desejos, medos, né? E uma condição onde a adrenalina está sempre a mil. Então, você sempre tem que ser filme isso, filme aquilo, não sei o que, mais violento, e lança isso, lança aquilo, e barulho, e ruído. Você anda em um lugar, disputa a tua atenção com som, com cores. Você é o tempo inteiro e você perde a tua identidade. Você não é uma pessoa, você é ou um consumidor, ou um contribuinte, ou um eleitor, ou um motorista, ou um cliente, ou um devedor, ou um paciente. Quer dizer, você é tudo que é coisa, só que esqueceram que você é uma coisa, um ser humano. O tempo voou, nós vamos dar sequência nisso, olha só. Eu acho que a gente pode conversar mais sobre os desejos, porque vamos conversar tem a mais. mecânica de como controlar e como sublimar o desejo com uma coisa muito simples, que é usando a lógica, e a lógica é uma expressão da vontade. Isso, nós, como não pudemos esgotar hoje o assunto, explorar mais o assunto, nós vamos dar continuidade a isso na próxima semana, daqui a 2 semanas. E Jorge, enquanto isso, nesse espaço aqui, como então começar já a olhar essa forma que nós passamos hoje, de uma forma diferente, como se fosse... Quando vocês tiverem um desejo, né, é muito simples. Pergunte assim, tá, mas eu quero isso, por quê? Eu quero isso para quê? O porquê e o para quê implica você colocar a lógica, e a lógica é uma variante da vontade, quer dizer assim, é a tua intuição, é a tua parte divina, questionando e tentando dar consciência para aquele elemental que é o desejo. Daí você dá um espelho para o desejo se ver. Aí o desejo fala assim, não, realmente, eu tenho só 2 pés, por que eu preciso comprar mais um par de sapato? Se eu tenho um. Deixar o desejo se auto-entender é a sublimação do desejo, se resolve na pessoa, no gênero e na cadeia passada. Isso é alterar o passado e o futuro humano. Então nós vamos dar continuidade ao tema. Na próxima edição com o Jorge, nós vamos dar continuidade ao tema. Então por hoje é só. Um fraterno abraço, um feliz sempre. Fraterno abraço, um feliz sempre. Sejam felizes. Até lá. Até lá. TV Floripa apresentou TV Floripa apresenta Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu sou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Hoje, depois de um tempo em função da nossa mudança de espaço físico, hoje finalmente nós podemos estar com vocês ao vivo no Brasil e no mundo de verdade, vamos dizer, porque nas edições anteriores tivemos problemas
técnicos com a transmissão da internet. Quando você muda de um local para outro, existem aquelas dificuldades todas que nós conseguimos finalmente superar. Mas ninguém deixou de ter o pioneirismo do programa, porque logo em seguida, no esforço que a gente sempre fez descomunal, ao final de cada programa nosso já estava na internet, no YouTube, o programa da noite. Mas hoje nós estamos falando aqui, tete a tete, ao vivo com você, e sentimos-nos muito honrados com a sua audiência. Semana passada nós trouxemos aqui, e foi muito oportuno, o Dr. José Bel, o mastologista, que nós falamos sobre câncer de mama e prevenção, e foi muito importante para todas as pessoas, principalmente mulheres e homens, porque o câncer de mama, como vocês viram, também tem incidência de câncer no homem também, mas nós falamos apenas do aspecto científico, e hoje eu só quero, no início desse nosso programa, cujo tema de hoje é o desejo, nós vamos falar sobre desejos, desejo em si, o que é o desejo, dentro de uma, se é que eu posso chamar assim, quadrilogia, porque nós começamos há 15 dias com medo, hoje nós vamos abordar desejo e daqui a pouco nós vamos ver o que mais serão os próximos programas dessa quadrilogia que nós estamos falando. Pois bem, sem muitas delongas, eu trago aqui, apresento para vocês o nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, com o qual eu tenho a honra de compartilhar esse espaço físico e outros espaços nos 6 anos que eu me lembro e os que eu não me lembro mais ainda. Você tá bom, Jorge? Tô ótimo. Isso que é bom aqui, ó. Olha esse sorrisão, essa coisa. Essa paradinha que o Grego deu agora, quando ele estava falando, é que daí caiu um raio aqui. Nossa Senhora! Estourou uma lâmpada aqui no estúdio. Mas é engraçado que o raio, ele anuncia, né? Exatamente. Então, eu tô aqui alguns minutos, né? Então, quando estava lá fora, ele estava anunciado, porque estava uma densidade bem alta de carga, né? E o raio guia, ele procura depois, mas sempre tem um caminho para ir, né? Bacana, isso é bom. Isso ajuda a bem-vindo, purificar seja o ambiente. bem-vindo aí. Isso. Agora a luz voltou. Talvez a gente tivesse ficado um pouquinho escuro, mas já estamos de volta aí. Então... Como é que está, Jorge? Tá aqui. Tudo bom? Hoje fez uma introdução bem pequena, né? Bem pequena, não. Hoje eu estou meio mais zen. Isso, essa maneira de se comportar, de se ver, essa exteriorização assim, do sentimento mais fraterno, isso está definitivamente ancorado na história humana. Com toda certeza. Né? Então, esses mosaicos, eles estão todos esculpidos e estão só sendo colocados nos seus devidos lugares para formar um quadro que é o quadro da compreensão do todo. Né? E o compreender, o contemplar o todo, a contemplação, ela é tão importante que tem um livro esotérico, um livro reservado, que diz que a contemplação do sol, ela te dá a compreensão da própria existência da matéria. Né? E o contemplar aquilo que a gente conversou aqui várias vezes. Quando eu olho para alguma coisa olha de volta para mim. Né? E esse é o princípio de toda existência e é o que está acontecendo agora, o que tem acontecido, por isso que é tão salutar, por isso que é tão saudável, tão agradável, né? A gente pegar e se reunir e conversar. É que a vida não nos permite porque a gente tem que evoluir no meio social, a gente tem que transformar o todo no dia a dia, esse tipo de coisa. Agora, seria assim idílico você poder passar algumas horas todos os dias conversando sobre isso. Nossa, se não seria. Seria uma coisa assim. E eu acho que fantástica. com isso que nós fizemos agora, tivemos a oportunidade de fazer, que é disponibilizar tudo no meio de comunicação. Dúvida. Então nós tivemos um grande passo para que isso seja possível. Já é, porque está à disposição, você pode compartilhar, quem quiser pode assistir aquilo, pode assistir isso o dia inteiro, quem tiver disponibilizado. Sem dúvida. Então isso é bacana, isso é maravilhoso. E assim, quando as pessoas mandam e-mail, alguns e-mails, né? Aí a primeira coisa que eu faço é assim, elogiar você, né? Assim, eu vou fazer ao vivo pessoalmente, porque assim, a tua iniciativa de pegar e colocar isso, que é o programa, você é o dono do programa. Né? Você tem detém a propriedade intelectual do programa. Então, quando você abre mão disso que consumiu, que usou 6 anos da tua vida, né? Porque eu venho aqui 1 hora a cada 15 dias,
Sim. Mas você toca isso daqui todos os dias, então tem parte da tua vida investida Tem. aqui. Aí você pega isso e você abre mão, né, dos direitos disso, né, e coloca na internet em áudio. Você ainda usa um tempo adicional da tua vida para levantar isso para a internet. Então isso, né, é a mais pura dedicação, prova, né, da dedicação fraterna ao gênero humano. Entende? Então, Sem isso, dúvida, com o maior prazer. Com o maior prazer, então aí, isso é né? uma coisa que merece ser citada, eu não tinha falado, né? E sempre quando eu respondo e-mails, eu falo isso, que você, cavalheirescamente, você fez isso, é uma coisa muito importante. Então, não que a gente fale a verdade, mas pelo menos nós somos donos da verdade, mas a maneira como a gente coloca sem pretensão nenhuma, assim, a gente nunca quis aqui nem dar aula para ninguém, nem ensinar ninguém, nem revelar nada, nem ocultar nada. É que você sempre fala, desmistificar, desmitificar e mostrar que o segredo já não existe mais. Não. Né? Então, se alguém assistir um pedaço da nossa conversa e ouvir 3 ou 4 frases, né, tá bom, tá suficiente. Então, tá num processo, num circuito, e você usou um termo de início, que daí dá para a gente dizer que o que está sendo criado nesses anos que a gente tem conversado, a gente é nós, eu, você, as pessoas que estão aqui e quem está em casa. É que dá para explicar assim, dá para a gente pegar e como é que a gente faz uma dissecação. A gente pode chegar a própria origem das coisas no momento que antecede a criação da matéria, ver como cada plano é criado e o seguinte, até a criação dos núcleos onde estão os manus, a criação dos sóis, como isso desce e daí cria os planos humanos, como isso se relaciona e como essas variantes causam o que a gente chama de doença e esse evento temporário na história humana que a gente chama de morte. Sim. Que até é uma das coisas que a gente vai conversar. Nós vamos conversar em outra, isso. Medo, hoje desejo. Desejo, como nós falamos. O próximo, felicidade, e o quarto é morte. Isso, aí fechamos o... Se a gente entender e levantar esses 4 véus da matéria, nada mais para fazer. Tá? Muito bom. Especificamente com relação ao que você citou de doenças de mama e útero. E também no homem, próstata. Sim. Já vamos... quando você fala de útero na mulher, você está falando da próstata no homem. Perfeito, É a mesma coisa. Só para a gente já... Porque quando daí o ser humano evoluiu da raça lumuriana para frente, e aí a gênese ela passou a ser diferenciada, então o que na mulher é o útero, né, é a próstata no homem, é o mesmo órgão, exatamente a mesma coisa, só que sem a função de gerar, né, que daí coube a hierarquia feminina. Mas o que mantém a vida, esses 4 momentos que a gente entende como respiração, expiração, e dois momentos de pralaya, que é quando eu inspirei e eu retenho, né, essa inteligência cósmica vital para dar o que constitui como vida, e quando eu expiro, que eu dou uma folga para o organismo, e eu tenho um impulso para pegar e respirar novamente. Então isso eu trago elementos vitais, que é prana, né, para dentro do organismo, e isso vai alimentar eletricamente o meu conceito de vida. Essa eletricidade básica que anima o todo, até uma coisa muito interessante a gente pode falar, que tem assim, Riaor vai e Riaor, quer dizer, faça essa luz e a luz foi feita. No início era o verbo, né? Por que todas as tradições dizem que no início era o verbo, né, que criou a matéria? É porque o verbo, né, o som, é um atributo de Vayu, que é um tattva, né? E o primeiro tattva criado é quando o universo ele vai se formar. Isso é uma coisa muito interessante, muito legal de ver. Então, quando daí vai se criar o universo, né? Aí então uma parte se expande e cria um chamado Akasha, que é o quinto elemento, né? Já vamos chegar daí na questão da doença. E ele se expande e o Akasha acompanha até preencher todo o universo. Daí o primeiro momento de transformação depois que o universo está criado é a criação de Vayu. Então, Vayu é o ar, né? Que dá o som. Então, o Vayu é o som que cria a matéria. Depois aí o Vayu que está no centro, que é o positivo, e o que mais está longe, que é o negativo, que daí isso acontece no corpo humano também na questão do prana, eles se encontram, quando eles se encontram, eles se transformam em a caixa de novo, no primeiro, e esse primeiro adquire consciência e volta e cria o segundo. Então por isso que de início era o verbo, é porque Vayu é a base de toda a criação da matéria que se assenta no Akasha.
e depois aí vem prana e alimenta. Aí voltamos à questão do... É isso que o Jorge está falando, tudo é necessário. Tudo é necessário para que... É uma coisa muito linda. É uma base do que vem a seguir. É legal, assim, essa questão do olhar para agora. Criamos uma egrégora, né? Sim. É como assim, quem pertence a uma outra ordem, secreta ou discreta, o que seja... Sabe o que é isso, o que é uma egrégora. E aí você vai, e pela repetição do conhecimento, pela repetição da simbologia, da ritualística, dos mantras, das yogas, do que seja... Então, se você usa a espada, se não interessa qual é o símbolo que você vai usar na tua ordem, o máximo que se deseja é criar um gênio, né? Um gênio não individual, mas o gênio do grupo, para que ele, então, dentro das aspirações e poderes desse grupo, ele age em prol da humanidade. É isso que tem sido feito aqui, né? Sem mais nem menos. E com o maior prazer, tenho certeza. Bom, a semana passada, com volta a dizer, nós falamos sobre alguns aspectos que fazem com que as pessoas contraiam doenças degenerativas. Então nós falamos, entre outras coisas, as emoções que fazem com que se desenvolva em nosso corpo físico problemas indesejáveis. Hoje eu queria, na abertura do nosso programa, já tinha conversado com o nosso querido amigo e irmão Jorge, de falarmos um pouquinho do aspecto, nem sei que nome dar, mas um outro aspecto, uma outra faceta também da instalação de doenças degenerativas no nosso corpo. Então nós falamos da parte alopática, da parte médica, nós falamos da parte emocional e tem mais uma que nós estamos disponibilizando em 5 minutos, alguma coisa, o que se for necessário, para que se feche a questão e você possa discernir como fazer para que você permaneça saudável. O que traz ao nosso corpo também, principalmente, o tema do nosso programa da semana passada, que foi problemas de mama e problemas de útero. Isso se deve a uma coisa muito séria. O contemplar o que o ser humano chama de doença é contemplar não só as dores da humanidade, as dores da própria evolução. Porque isso que se manifesta no ser humano e que daí tem o nome de Devata, que são um conjunto de inteligências que criam fissuras na rede vital e se instalam em um ou outro órgão e retiram a inteligência elétrica desse órgão, né? Isso ele perpassa e acompanha o próprio surgimento do gênero humano, porque quando isso a gente pode um dia conversar, porque a gente pode, assim, nesse assunto a gente pode ir além do Akasha, porque a gente pode ir antes do surgimento da matéria para explicar como é que isso acontece. Sim. Né? Mas a gente pode fazer isso outro dia. Outro dia, isso. Quando há o transbordo de uma cadeia de um planeta para o outro, se quiser usar esse termo, então sempre o que não evoluiu naquele, ele vem fazer parte desse que vai acontecer agora, para daí então tentar e fazer a sua evolução. E esse resíduo que fica daí de um sistema de evolução para o outro, né, são seres que depois então tendem a repetir os erros que fizeram antes, tendo aquele conceito que a gente já conversou sobre a questão dos erros, né, e tende a interferir negativamente na evolução dessa humanidade que está acontecendo agora. E isso que a gente conceitou como Devata, né? Ponto. Especificamente, e a gente pode um dia tratar disso. Nós vamos tratar, com certeza. Sem vontade de falar muito. Quando chegar no final, você vai estar com a bateria carregada por mais uns 1000 anos. É verdade, é verdade. Eu tenho certeza. Mas Jorge, antes de você, assim, você vai dar o seu boa noite e os seus cumprimentos primeiro. Obrigado pelo convite de estar aqui, né? Sempre claro, muito bom, sempre. né? Essa vez fez um tempo mais do que 2 semanas, né, que a gente se Eu creio que sim. Foi, né? Tava com saudade. Mas não é nada dentro do nosso sempre, não é isso? Ixi, Maria. Até porque a medida de tempo e de espaço se chama Truti e é a mesma, então não tem. É isso. Não tem, um fraterno abraço a todos, então. Aí hoje eu vou dar um especial para Oneli e para o Valmir, lá em Campo Grande. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Para a Alice e para o Celso, em Vancouver. Olha, no Canadá. Um grande abraço. Para a Silvia, em Pequim.
Pequim, na China, maravilha. E para todos vocês que mandaram e-mails que eu respondi, para os que mandaram e os que eu não respondi, para os que não mandaram, para os que pensaram em mandar, para os que assistem, para os que não assistem, para os que gostam, para os que não gostam, para os que não entendem, entendem também. Então, fraterno abraço a todo mundo. É muito bom estar aqui de volta. Isso é uma reunião de família. Com certeza. E nós estávamos comentando antes do programa começar. É impressionante o que esse movimento fraterno, se assim eu posso chamar, não sei. É impressionante como ele está tomando forma, ele está crescendo. Então, são os mosaicos do novo ciclo vistos fisicamente, certo? Nós estamos falando com esses olhos físicos, ainda nós estamos vendo a coisa acontecer, se manifestar, esse movimento, esse novo linguajar que nós já estamos compartilhando, né? O feliz sempre, o até sempre, tudo isso que vocês têm acompanhado conosco, e as pessoas escrevem já com naturalidade, elas falam com naturalidade já, sim, não é? Mas sem ter a noção assim de mente concreta, porque é uma coisa assim. Isso que é maravilhoso. O que tem acontecido do ponto de vista evolucional e de humanidade é uma coisa assim absurda, assim. E hoje, quando você fala uma coisa absurda, pensa que seria negativo, não, é absurdamente positivo, porque, então, antes, quando existia o conceito de segredo, de secreto, e quando a divindade tinha que se sacrificar para colocar a humanidade em ordem, o máximo que se podia pensar em termos evolucionais era um saque contra o futuro e você fazer uma descida do além a caixa, né? Que assim, aquilo que está além do que eu consigo ver, tá, né? Trazer essa realidade. O que a gente tem conversado, o que a gente tem feito e usar esses termos e a maneira de se expressar que a gente tem experienciado, né? Isso é o além a caixa feito realidade. Maravilha, então isso é muito gostoso compartilhar isso. E você usou assim, uma colocação muito própria, como sempre, né? Você tem o dom da palavra. Que é a construção dos mosaicos do novo ciclo. Quando você vai construir alguma coisa, antes dela ser tocada fisicamente, ela tem que ser engendrada mentalmente. Sim. Depois que ela é engendrada mentalmente, ela tem que ser vitalizada para tomar densidade, se tornar visível para a humanidade, perceptível para a humanidade e exteriorizada pela humanidade. Nesse momento que ela é exteriorizada, ela está ancorada na própria história do gênero humano, né? Ela é parte da história cósmica. E o que a gente tem percebido nesses anos que a gente está conversando aqui é que daí